Então, muito bom dia a todos que estão participando aqui ao vivo dessa nossa aula sobre ciclo de solução de aprendizagem. Também gostaria de cumprimentar todo mundo que vai assistir essa aula depois ela vai ser disponibilizada no YouTube, e quem está vendo aqui no YouTube nesse momento, também convido vocês para curtirem, compartilharem, para ativar o sininho também e se inscreverem no canal da Genzen Inovação Pedagógica. Hoje a gente vai falar sobre ciclos de solução de aprendizagem. Eu imagino que talvez muitos de vocês não estejam, não tenham ouvido muito sobre ciclo de solução de aprendizagem. E é uma temática que ela precisa, com urgência, que a gente comece a trabalhar, ela precisa ser trabalhada com urgência para que a gente possa impactar de uma forma muito significativa no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. E para entrar oficialmente nessa temática, quero compartilhar com vocês um slide aqui muito importante, né? Qual é o nosso papel de professor? Ser professor é realizar sonhos. Essa é uma frase que é uma frase de cabeceira da minha cama. Todos os dias eu acordo, eu vou dormir pensando em quantas vidas eu impacto. E eu quero que você também, que está aí do outro lado, reflita sobre isso. Quantos alunos passam pelas suas mãos no decorrer do semestre? Quantas almas você toca no decorrer de um ano? Muitos professores impactam na vida de mais de 300 alunos ao decorrer de um semestre. De um ano, esse número aumenta muito mais. E o nosso papel é transformar aquele indivíduo que, desde lá do ensino básico, que ele vem sem nenhum conceito, muitas vezes, básico sobre um processo formativo, e você vai formar esse indivíduo para que esse indivíduo possa realizar os seus próprios sonhos. Então, todos os alunos sempre vão levar um pouquinho de nós quando professor, independente do período em que nós tocarmos essa alma humana, seja lá no ensino básico, seja lá na creche ainda, onde está alfabetizando, no infantil, no fundamental, no ensino médio, e ainda mais, eu acho que de uma forma também bem efetiva isso acontece no ensino superior, onde o indivíduo escolhe o que ele quer se transformar, qual é o profissional que ele vai se transformar. Então, ser professor é realizar sonhos, impactar vidas e promover transformação. E como diz e dizia, né, o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu tenho colocado em várias das minhas aulas. Nós somos a única profissão em que alguém atravessa a rua para cumprimentar. Muitas vezes você, professor, está lá no mercado e você vê um aluno passa por você, ele vai, oi, professor, tudo bem? Então, a gente tem essa relação muito próxima com os nossos alunos e também de reconhecimento. E isso torna cada vez maior a nossa responsabilidade quanto professor impactar nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, hoje em dia, nós nos deparamos com um número crescente de estímulos. Todos os dias todos nós recebemos estímulos, e esses estímulos tecnológicos ou não, né, vêm pelo telefone, vêm pelo celular, pelo smartwatch, por exemplo, por um relógio. Ele está a todo tempo pelo nosso computador, a todo tempo a gente está recebendo estímulos. E as informações, hoje em dia, elas estão a um toque de distância, né? Se agora, nesse exato momento, vocês ficarem com qualquer dúvida sobre ciclo de solução de aprendizagem, que quem traz essa temática de uma forma lindíssima é a Flora Alves, vocês podem digitar no Google e o Google vai trazer para vocês inúmeras informações sobre ciclo de aprendizagem, sobre ciclo de solução de aprendizagem. Então, todas as informações sempre estão a um toque de distância. Nós aprendemos dessa forma, nós aprendemos cada vez de uma maneira mais autônoma e colaborativa. Isso quer dizer que,
Se você quer aprender algo, você pode, de uma forma autônoma, ir buscar na internet, por exemplo. E colaborativa é fazer o que eu estou fazendo com vocês agora, né? Gravando um vídeo aqui, fazendo uma aula para vocês, para que de uma forma colaborativa nós possamos aprender e evoluir juntos. Então, isso está ficando cada vez mais claro. E quando a gente olha para as gerações que estão na nossa sala de aula, como a geração Z e a geração Alfa, nós vemos cada vez mais essa autonomia, esse processo de ensino e aprendizagem de uma forma mais autônoma, que esses estudantes eles são capazes de buscar um vídeo no YouTube e aprender algo diferente, de acordo com a sua necessidade naquele momento, certo? Então, hoje em dia, sim, nós estamos recebendo milhares de informação a todo o tempo, nós estamos aprendendo de forma cada vez mais autônomas, e o que é mais importante aqui, o que a gente faz com essas informações que a gente recebe, né? E para isso, eu quero trazer para vocês um pouquinho de como a gente aprende, como cada um de nós aprende. E eu faço a pergunta para vocês, por que vocês estão aqui? Por que vocês clicaram, abriram esse vídeo? Por que vocês entraram na comunidade Professor Z? Aproveito para convidar todo mundo que está assistindo esse vídeo a acessarem a comunidade Professor Z, o link vai estar disponível na legenda desse vídeo. Por quê? Por que a gente quer aprender? Por que a gente quer melhorar? Então, nós só aprendemos quando nós queremos ou quando nós precisamos aprender. Quando nós temos uma necessidade de aprender. E isso se aplica muito, se a gente for olhar na base do processo de ensino e aprendizagem, olhar lá para a alfabetização, as crianças vão para a escola, tem uma idade X que elas precisam entrar na escola, certo? Porque elas precisam aprender. E se a gente olhar para o processo de autonomia de uma criança, a criança não tem essa autonomia de dizer, eu preciso aprender. São os adultos, que são seus cuidadores, que vão dizer, que já têm consciência sobre a importância do processo de ensino e aprendizagem, que vão olhar para aquela criança e olhar para ela e dizer, você precisa aprender. Né? Então, é uma obrigatoriedade dessas crianças, né? E quando a gente tem indivíduos adultos, nós, professores que estamos aqui, os nossos estudantes que são adultos também, jovens e adultos, adolescentes, o processo de aprendizagem ele vai ficar muito mais claro e vai ser facilitado quando nós queremos ou quando nós precisamos, quando nós temos uma necessidade. E isso a gente faz da maneira que mais nos agrada e nos convém, certo? A gente não é... quando a gente é obrigado a fazer algo, quando nós nos tornamos adulto, esse processo de ensino e aprendizagem, ele torna muito mais dificultuoso. E quando você é convocado para uma reunião que você não queria estar, que você não gosta daquela temática, certo? Você vai lá já querendo, eu não queria estar aqui, você não se abre para o novo. O que a gente faz quando é no processo de ensino e aprendizagem infantil? A gente torna aquele processo algo mais na brincadeira. São atividades que são muito mais colaborativas e lúdicas. Para quê? Para que o processo de ensino e aprendizagem torne-se um processo lúdico, dinâmico e que o aluno realmente queira estar ali naquele momento. Então, sempre quando a gente parte para um processo de aprender, nós queremos fazer da maneira que mais nos agrada e nos convém, e sempre por uma necessidade. E aqui eu faço um convite para você só fazer uma associação aqui. Basta vocês lembrarem da última vez que vocês aprenderam alguma coisa. Lembrem, quando, por exemplo, você precisou fazer um bolo de banana e você não sabia fazer, mas você queria fazer. O que você fez nesse processo? Você precisava aprender a fazer um bolo de banana. O que você fez nesse processo? A menos que você fosse um apaixonado por culinária, que você realmente amasse livros de culinária, você foi lá na internet, digitou como fazer um bolo de banana rápido
e você, de preferência, optou por aquela informação que tivesse um vídeo, para facilitar o teu processo de ensino e aprendizagem. E vejam que, nesse momento, você aprendeu de uma forma autônoma e colaborativa, porque alguém do outro lado da tela colaborou com o teu processo de ensino e aprendizagem para fazer o bolo de banana. E é isso que a gente tem que olhar para os nossos processos de ensino e aprendizagem, como nós, professores, ensinamos. E aí eu entro num papel, né? E qual é o real papel do professor em sala de aula? Qual é o nosso papel? Quando vocês se olham, vocês já se perguntaram isso? Qual é o meu papel? E a Flora Alves traz uma frase que eu adoro, né? Que o nosso papel, quanto professor, quanto educador, quanto instrutor, é ajudar o outro a aprender. E quando nós mudamos esse modelo mental, quando nós paramos e temos a consciência de que o nosso papel é ajudar no processo de ensino e aprendizagem dos outros indivíduos, independente da sua idade e do período que esse indivíduo está no seu processo formativo. Quando a gente tem essa consciência que nós estamos aqui para nos ajudar, para ajudarmos uns aos outros, a gente muda esse modelo mental de substituir o processo de o professor estar lá para instruir, né, esse processo de ensino e aprendizagem, nos colocamos num processo de facilitador. Para que a gente possa, então, atuar como um facilitador desse processo de ensino e aprendizagem. E isso muda tudo, né? Porque o nosso papel passa a ser outro dentro da sala de aula. Nós nos colocamos nesse local de facilitar, de estar nesse mundo para facilitar. Nós nos colocamos no papel daquele que busca maneiras para contribuir que o outro aprenda. A gente realmente está preocupado e quer que o outro aprenda, né? E assim, obviamente que a gente acaba mudando a nossa conduta, né? De uma forma bem permanente, e a gente vai começar a transferir o que a gente aprendeu, o que nós aprendemos para quem está aprendendo, e essa pessoa, sim, vai começar a aplicar no seu dia a dia. Então, vejam que nós mudarmos a nossa mentalidade, nos colocarmos num papel de facilitador do processo de ensino e aprendizagem, também faz com que nós tornamos o processo de ensino e aprendizagem mais efetivo e também mais objetivo. E eu faço uma outra chamada de atenção para vocês. Hoje em dia, nós estamos numa constante evolução. Todos os dias nós evoluímos em alguma coisa. Se a gente for parar para pensar, eu iniciei essa aula de hoje falando sobre tecnologia, né, sobre os estímulos tecnológicos que nós recebemos. Se a gente for parar e friamente pensar, a tecnologia invadiu as nossas vidas e ainda segue invadindo de uma maneira avassaladora. Né? Todos os dias tem coisas tecnológicas surgindo que vêm para facilitar também a nossa vida. Basta a gente olhar para a inteligência artificial, por exemplo. E essa maneira avassaladora que a tecnologia entrou na nossa vida muda com uma velocidade impressionante absolutamente tudo, o processo de ensino e aprendizagem também. E muda nós, né? Muda a nós, profissionais que lidamos com a aprendizagem, que lidamos com a educação. E o que nós temos que fazer com isso? Olhar porque a gente tem uma constante evolução, que a gente tem uma zona de mudança, né? E nós precisamos automaticamente acompanhar esse processo de evolução. E aqui eu faço um apontamento para uma outra temática que eu gosto de trabalhar bastante, que é a inovação pedagógica. Então, a gente tem um espaço de tempo muito grande e algo que precisa ser preenchido e trabalhado para a gente sair daquele professor que é extremamente tradicional com o processo de ensino e aprendizagem e trazer e incorporar esse professor inovador.
que veio para inovar, que veio para fazer metodologia diferente, que veio para aplicar, e que realmente o professor está preocupado com o quanto meu aluno aprendeu, o quanto eu fui um agente de mudança na vida desse estudante. Então, as nossas aulas não podem mais ser sessões informativas, onde o professor é o ativo da aula e o aluno fica no passivo, ou que o professor tem que fazer atividades, mas que muitas vezes com uma dificuldade tremenda de que o aluno entre num processo ativo, né? O nosso aluno precisa estar em atividade o tempo inteiro. Quando a nossa aula se transforma numa aula informativa, onde eu passo informação, o meu aluno recebe e ele tem que fazer o que eu mandar, o meu aluno não vai engajar, não vai participar. E o pior de tudo isso é que a minha aula não está contribuindo ou está contribuindo muito pouco para o aprendizado desse aluno e também para que esse meu ensinar, esse meu aprendizagem, esse meu aprendizado, né, isso que eu ensinei para o meu aluno, gere uma mudança de conduta desse estudante. Porque tudo que nós, professores, desejamos é que o que nós passamos de conhecimento para o aluno, o que nós facilitamos, atuando como facilitadores, esse aluno absorva essa informação e aplique no seu dia a dia. Eu acho que esse é o objetivo de cada um de nós que está lendo, que está ouvindo essa aula aqui hoje. Então, gerar mudança de conduta. E a gente poder ver, numa escala evolutiva, as transformações que nós causamos na vida do outro. Então, veja, mais uma vez, o papel fundamental que nós, professores, temos na vida dos nossos estudantes, né? De ver a evolução, seja do aluno que não sabia escrever a letra A e passou a escrever, seja do aluno que não sabia nada sobre uma disciplina no ensino superior e passou a saber, a ser um conhecedor daquilo, porque nós atuamos como facilitadores. E aí entra, então, um ponto-chave que realmente vai mudar a vida de você, professor que está aí do outro lado me ouvindo, que é olhar para o ciclo de solução de aprendizagem. Ciclo de solução de aprendizagem, quem traz muito bem ele é a Flora Alves, como eu já comentei. E o que é esse ciclo de solução de aprendizagem? Ele traz que a solução de aprendizagem só será efetiva e alcançará resultados mensuráveis, promovendo uma mudança de conduta quando a gente seguir esse ciclo. E o que é realmente esse ciclo? Né? O ciclo de aprendizagem ele é muito simples, como vocês estão vendo na imagem. É você analisar, desenhar, planejar, aplicar e avaliar. E o que eu quero dizer com isso? Que hoje, quando a gente nos tornamos professores, que queremos trabalhar com o processo de ensino e aprendizagem, que nós queremos ensinar ou nos tornarmos facilitador do conhecimento, porque nós já temos essa experiência e eu quero transferir o meu conhecimento para o outro, e muitas vezes eu quero encurtar o caminho desse meu aluno, facilitando esse processo, porque se para mim foi mais difícil e hoje para produzir uma aula, e hoje eu tenho a inteligência artificial que pode produzir uma aula, por que não ensinar para você? Certo? Se hoje eu tenho um monte de ferramentas gratuitas, como as ferramentas Google, que eu posso utilizar para promover engajamento na minha sala de aula, por que eu não vou ensinar para vocês? Eu tive que aprender, gastar muitas horas de cadeira aprendendo essas ferramentas. E agora eu passo para vocês ela de uma forma muito mais leve e já mastigada. Né? Então, o primeiro passo do ciclo de solução de aprendizagem é analisar. É a gente olhar para o nosso aluno, saber quem é o meu aluno, quais são os aspectos sociais do meu aluno e como é a minha instituição de ensino. Quem é o meu aluno? Professor, você sabe realmente quem é o teu aluno? Teu aluno é geração Z? Teu aluno é geração alfa? Você já olhou para o teu aluno e entendeu que ele tem perfis cognitivos comportamentais diferentes do que você, que é professor geração Y, geração X, tem? Você já parou para
perceber que o número, a quantidade de informação que o teu aluno recebe é extremamente maior do que as informações que você recebia com a mesma idade? Então, nós precisamos, com urgência, começar a olhar mais para o nosso aluno, analisar com quem que eu estou trabalhando, da onde que esse meu aluno vem, quais são os aspectos sociais do meu aluno. Muitas vezes o professor quer implementar uma tecnologia, mas será que o aluno tem tecnologia em casa? E olhar também para a minha instituição de ensino. Será que a instituição de ensino que eu estou realmente é uma instituição inovadora, que busca trazer e trazer informações para você, para que você realmente possa impactar no processo de ensino e aprendizagem? É uma instituição que realmente está preocupada com o processo de ensino e aprendizagem? Então, a primeira coisa que nós, professores, temos que fazer é analisar. Quando a gente olha para quem é o meu aluno, especialmente, esse é o principal, quem é o meu aluno? Quem que está na minha sala de aula? Esse é o ponto número 1. Aí depois a gente olha para o aspecto social dele e depois para a minha instituição de ensino. E todos eles têm que caminhar juntos. Então, lembra que nós temos, quando a gente olha para o analisar, é o indivíduo, um ser único, social, entra a sociedade, né, a comunidade, e a minha instituição de ensino, que é o lugar onde eu estou trabalhando e esse aluno vem. Então, analisar é você tentar olhar para todos esses aspectos. E, a partir disso, você consegue, sim, fazer um planejamento e desenhar a sua metodologia de aula de acordo com o aluno que você tem, a instituição onde você trabalha. E aí entra, a partir dessas informações que você analisou, a você passar a entender como vai ser esse processo de ensino e aprendizagem, como vai ser o meu ensinar para impactar na aprendizagem dos meus alunos. E aí também vai entrar quais ferramentas eu vou utilizar, quais tecnologias eu vou utilizar, qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar. Certo? E por quê? Como? Né? Aqui que entra o planejamento de aula. Como eu vou planejar a minha aula? E aqui eu já vou dar uma dica bem rápida para vocês. Quando eu, Beatriz, né, o meu CPF, planejo uma aula, eu olho para a aula da seguinte forma: eu preciso ter um momento inicial onde eu vou preparar esse aluno para o que ele vai receber, né, um introdutório, certo? Tem outras metodologias, inclusive a próxima aula vai ser, eu vou trazer pelo menos 3 aulas consecutivas sobre essas ferramentas diferentes. Então, eu preciso trabalhar, primeiro, fazer uma revisão daqui a pouco do conteúdo, se você já vem abordando um conteúdo e ela é complementar. Você precisa preparar o aluno, a cabeça do teu aluno para receber o conteúdo que você quer passar. E uma forma que eu adoro é através do caça-palavras, onde você escolhe 4 ou 5 tópicos da tua aula e faz um caça-palavras, o aluno vai buscar essas palavras e a partir dessas palavras você traz os conceitos da aula. Aí você ocupa um tempo fazendo uma explanação, você põe o aluno depois em ação, executando alguma atividade e finaliza depois com alguns tópicos principais da sua aula. O que nós vimos hoje? Um resumo da sua aula, para consolidar esse conhecimento. E falando de design, de como a gente vai planejar a aula, também quando a gente fala da educação do futuro, precisa ficar bem claro para vocês que a educação do futuro nos exige algumas coisas, como personalizar. E esse personalizar só vai acontecer se você realmente olhar para o teu aluno. A gente pensar na aprendizagem online, que ela é possível. Sala de aula flexível, porque todo dia minha aula tem que ser numa sala, todos os alunos sentados em fila indiana. Será que um dia esse aluno não pode ir fazer uma visitação? Será que a minha aula um dia não pode ser num parque? Será que a minha aula, quem trabalha com ensino superior, um dia não pode ser no bar ou num café? Você está trazendo a realidade do teu aluno. O uso da inteligência artificial, a realidade virtual, pensar na aprendizagem móvel, que é o uso do celular.
e o objetivo de aprender aonde quer que você esteja, o empreendedorismo, que está muito em alta, a gamificação, trabalhar jogos, geração Z e geração alfa quer ser desafiado, então games também são muito importantes para o planejamento, e adaptar, sempre que possível adaptar. Né? Essa atividade não deu certo, eu vou adaptar. Vou adaptar a minha atividade para que um aluno com deficiência visual, com deficiência auditiva, possa também participar. Né? E aí entra a aplicação, entrar em ação. Eu fiz todo o meu processo de planejamento, e aí eu vou para ação. Vou aplicar essa metodologia, e depois de aplicar, obviamente que vai vir o feedback. E o feedback precisa vir do aluno, e também o seu auto-feedback, né? A gente se olhar, entender, olha, realmente eu como professor, essa atividade deu certo? Nem sempre vai dar. Eu já tive vários problemas com tentar aplicar atividades. Às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente fica muito feliz. E é essa que é o grande diferencial, né? De pelo menos a gente tentar ser agentes de mudança, que nós possamos realmente impactar a vida dos nossos alunos, né? E eu acho que o mais importante que eu posso deixar também para vocês, falando de ciclo de solução de aprendizagem, é que nós, professores, talvez um objetivo que nós temos que ter, assim, de vida, é que nós precisamos, com urgência, conectar mais novos conhecimentos com os conhecimentos já existentes. E como é que a gente consegue fazer isso, professores? Olhando para o nosso aluno. Por que não, no primeiro dia de aula, aplicar um formulário para saber o que o aluno já sabe sobre aquele conteúdo, saber o que o aluno espera da tua aula, né? Ou até mesmo entra nas nuvens de palavra que muitos professores já fazem, né? O que você sabe sobre esse conteúdo? Né? Quando a gente faz essa conexão do que o aluno já sabe com o conhecimento novo, a gente faz uma ponte, a gente constrói uma ponte que permite a passagem e que faz com que o aluno possa navegar, né? Que o aluno possa andar na sua caminhada. Então, a gente faz uma ponte sobre o que ele já tem de base e o que a gente quer que ele aprenda. Quando a gente conecta isso, dá match, as coisas acontecem. A mudança, a transformação que a gente tanto quer acontece. E eu acho que esse é um ponto bem importante, e aqui eu falo de uma forma especial para os professores que trabalham muito com o ensino superior, que às vezes nós, professores, queremos muito conectar o conhecimento novo do aluno com o nosso conhecimento antigo. Então, isso eu sei, isso é novo, mas para o aluno às vezes não tem um conhecimento já existente, básico, sobre uma determinada situação. Então, às vezes, o que é mais importante aqui é a gente olhar para o nosso aluno. E às vezes a gente tem um pouco saudosismo, assim, eu sou detentor do conhecimento. Sim, legal. Mas olhar para o nosso aluno, no aluno ser o centro do processo, nesse momento em que nós estamos criando e estamos sendo facilitador do processo de ensino e aprendizagem, é muito fundamental. E isso é uma das coisas que eu vejo que é o que a gente pode fazer hoje, né, para mudar o futuro da educação. Olhar para o nosso aluno, olhar para o ciclo de solução de aprendizagem, pensar, ter muito clareza de quem é o nosso aluno, depois fazer o planejamento das nossas aulas. Já compartilhei com vocês inúmeras estratégias aqui, né, para que a gente realmente possa ver uma mudança nesse processo de ensino e aprendizagem, que realmente o que a gente ensinou, o que a gente facilitou, a caminhada que a gente facilitou para o nosso aluno, ele pegue aquilo e utilize no seu dia a dia, né? E eu falei muito que o aluno tem que ser o centro do processo de ensino e aprendizagem, né? E a gente olhar muito para o aluno. Mas antes mesmo de a gente olhar para o aluno, a gente precisa olhar para o professor. O professor tem que estar sendo bem treinado. O professor tem que estar fazendo o que vocês, que são professores extraordinários, que estão aqui me assistindo, estão fazendo. Que é conhecendo. Os gestores, aqui eu faço uma chamada de atenção para os gestores. Como que a aprendizagem do seu aluno vai ser efetiva se o teu professor não tem conhecimento
de ciclo de solução de aprendizagem, não sabe quem é o aluno dele, não conhece algumas coisas básicas da estrutura da instituição, por exemplo, né? Então, primeiro o professor, formar muito bem os nossos professores, que depois sim a gente vai ter uma mudança avassaladora na nossa educação, né? E indo para finalizar, eu quero compartilhar com vocês que a cabeça pode esquecer, mas aquilo que foi aprendido com o coração, ou seja, aquilo que a gente realmente quer aprender, e que a gente percebe que o outro está atuando como um facilitador e que ele também gosta daquilo, né? O que é aprendido com o coração nunca é esquecido. E tem uma analogia que eu quero fazer para vocês do Isamitiba, que nós, professores, temos uma missão de estimular o aluno a navegar os mares da vida. E que esses alunos também vivam as suas próprias vidas. Então, nós precisamos facilitar isso, que o aluno vá, viva as suas experiências, facilitar a vida dele, passar o que a gente já viveu para ele, na certeza de que nós sempre seremos os portos seguros dos nossos alunos, na certeza de que o aluno vai ir, vai enfrentar as dificuldades da vida, vai enfrentar as ventanias dos mares por aí, muitas vezes vai ter que atracar em um outro porto, vai mudar de curso, vai mudar de cidade, mas na certeza de que um dia ele vai lembrar de nós. E que um dia nós seremos um porto seguro para eles. Que eles vão ter uma dúvida, eles vão ligar, professor, olha, eu estou com uma dúvida nisso. Que eles vão te ver no mercado e vão dar, oi, professor, tudo bem? E isso é ser um porto seguro, a gente só reconhece as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade. E mais uma vez vou aproveitar para convidar quem está ao vivo e ainda não faz parte da nossa comunidade, quem vai assistir esse vídeo gravado, para então juntar-se à Revolução da Educação, a nossa comunidade Professor Z, onde a gente tem toda semana as aulas ao vivo, toda segunda-feira, hoje está acontecendo na terça, por um motivo de saúde. E eu quero deixar minha mensagem final aqui, vocês precisam lembrar de que a magia está sempre com vocês. Quem assiste as minhas aulas com frequência já decorou essa frase, porque é a frase que está em todas as minhas aulas, em todas as minhas palestras. A magia está com você, professor, aí do outro lado. Faça acontecer, faça a diferença. Agora você já sabe o que é um ciclo de solução de aprendizagem. Não precisa mover o mundo amanhã, mas você já é detentor do conhecimento agora. Eu já facilitei esse processo, eu já te mostrei o caminho. Olhe para os seus alunos. Observe quem está na tua sala de aula. Planeje as tuas aulas de acordo com a realidade dos teus alunos. E seja aquele aluno aquele professor, porto seguro, seja aquela pessoa em que o aluno confia e que realmente queira ver a transformação do mundo. E eu acho que nós somos a única profissão que realmente promove, real, oficial, assim, promove mudança na vida das pessoas. Nós não vendemos um produto, professores. Nós não vendemos um celular que semana que vem, daqui 2 anos, o aluno troca. O conhecimento, as palavras que saem da nossa boca mudam a vida dos nossos alunos. E é uma mudança para a eternidade, não é uma mudança para o agora, ou para um período curto de tempo. Porque tudo que ele vai aprendendo vai se tornando um agente transformador na vida dele. São palavras que vão transformar. Professores que estão aqui ao vivo, muitíssimo obrigada. Quem vai assistir esse vídeo depois, porque ele está gravado, muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu sempre fico muito feliz e lisonjeada pela presença de vocês. E agora, a gente vai abrir